Olá, meus amados, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal. A gente está junto mais uma vez aqui para trazer uma reflexão da Palavra de Deus para você, uma mensagem que toca o teu coração. E hoje nós vamos falar a respeito de como não se deve brincar com o pecado. Isso mesmo, nós vamos falar que o homem, não importa a condição que ele esteja, a experiência que ele tenha, o conhecimento que ele tenha de Deus, o tempo de cristão que ele tenha, não importa nada disso. Homem nenhum consegue brincar com o pecado, testar a sua força, testar a sua fidelidade a Deus com o pecado. Nós vamos falar desse assunto hoje, eu quero te convidar para ficar até o final, tenho certeza que Deus vai falar contigo hoje. Antes de nós começarmos, como sempre eu quero te pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para você ser avisado toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Nós lançamos vídeo 2 vezes por semana. Então você se inscreve se ainda não é inscrito, ativa as notificações e me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Vamos embora para o vídeo então. Queridos, a Bíblia diz que os que estão em Cristo são novas criaturas, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas veja bem, no passado, antes de você aceitar Cristo, Satanás te mantinha preso a uma situação de pecado que fazia você estar ali amarrado, preso ao mundo, preso ao pecado e não tinha condições de se voltar para Deus. Jesus foi lá, te libertou, te salvou, te perdoou os pecados e te deu uma nova vida, uma nova chance. Pelo menos nos primeiros anos da tua fé, ou talvez ao longo de toda a tua vida cristã, você será tentado justamente naquela área em que você era mais fraco, que você era mais debilitado. Agora veja só quantas pessoas viviam presas nos vícios, nas drogas, no roubo, na mentira, na prostituição, na impureza, no álcool. E o que é que acontece? Satanás sabe que essa é justamente a sua fraqueza. E é aí que ele vai colocar as suas ofertas, os seus pratos, as suas tentações para que você caia, para que você tenha recaídas. Satanás acredita tanto na situação das recaídas que ele vai criar situações para que você se defronte com aquela situação e corra um risco tremendo, um risco muito alto de pecar novamente e se afastar de Deus e de agradá-lo. Agora veja o seguinte, eu já falei em outros vídeos aqui que a regeneração é um exercício de vida diário em que a gente vai vencendo cada etapa da nossa vida, cada dificuldade e vai transformando a nossa vida e elevando a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus a outros patamares. Cada vitória, cada luta que a gente passa e vai superando, nós vamos nos elevando e nos aproximando mais de Deus. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A cada não que você diz para o pecado, para o diabo e para as suas tentações, você dá um grande passo não só para permanecer firme com Deus, mas para superar todas as suas fraquezas. E o Espírito Santo vai te transformando, vai te fortalecendo. E aquilo que era a tua fraqueza na vida, aquilo que era o teu motivo de maior tentação, daqui a pouco você vai olhar para isso e vai dizer assim, ó, isso está superado em nome de Jesus. Agora, por que isso acontece? Qual o risco que uma pessoa tem, já tendo muito tempo na experiência cristã, de ainda pecar? Esse risco existe sim, desde que você dê lugar para isso. E um dos grandes problemas que acontece com as pessoas, elas dizem assim, isso aí já é fichinha para mim, eu consigo resistir. E elas começam a se aproximar daquele pecado, achando que conseguem dizer não para ele e conseguem chegar perto dele, sentir um pouquinho, sentir o cheirinho, como é que a gente diz, né? Como se o pecado fosse uma comida que estivesse ali na mesa, servido, e você chega lá, sente o cheiro, tenta sentir uma provazinha, mas não peca, né? Quando na verdade a gente sabe que o pecado já está dentro do coração. A vontade de querer praticar aquilo já está fazendo você pecar diante de Deus. E as pessoas acham que já são fortes o suficiente para brincar com o pecado, para testar a sua fidelidade com Deus justamente naquilo que há um tempo atrás foi a sua maior fraqueza. Querido, não faça isso. Nós vamos ver um exemplo na Bíblia, está lá em Juízes capítulo 16, um exemplo que todos nós conhecemos muito bem, é de Sansão. A história de Sansão é uma história muito bonita. Diz a Bíblia que os seus pais não podiam ter filhos, mas aí apareceu o anjo do Senhor e prometeu à sua mãe que ela teria um filho. E o anjo do Senhor já deu algumas recomendações para aquela mulher, para que ela não bebesse bebida forte, porque o filho que ela teria seria um homem consagrado a Deus, separado para Deus, ao serviço de Deus. É o que a Bíblia diz lá no livro de Números, capítulo 6, a lei do nazireado. O que era o nazireado, né? Quando o homem era separado para o serviço de Deus, essa santificação, essa separação, tinha algumas características principais que era não poder tomar bebida forte, né, vinho, e outras bebidas fortes de vinagre, não poderia ter contato com corpos
e também não poderia cortar o cabelo, raspar a cabeça, passar navalha no cabelo. Em todo o tempo que essa pessoa fosse separado para Deus, ele não deveria fazer essas coisas. E ele era separado, preparado para o serviço de Deus. E o anjo do Senhor prometeu para a mãe de Sansão que ele seria nazireu desde o nascimento. Deus estava preparando ali um homem para dar livramento, para ser um juiz em Israel e dar livramento da opressão dos filisteus. Então nós entendemos que o nascimento de Sansão era uma providência de Deus para o povo de Israel, para que este homem fosse líder de Israel e pudesse libertar da opressão dos filisteus. No capítulo 13, quando fala da mensagem que o anjo veio trazer à mãe de Sansão, e ela contou ao seu marido, que a Bíblia chama de Manoá, diz a Bíblia que Manoá orou a Deus para que o anjo viesse novamente e ele veio. E o interessante é que em um dado momento, Manoá pergunta para aquele anjo, qual é o teu nome? E ele diz assim, por que tu perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Nós entendemos aí, querido, que não era um anjo qualquer. Era o próprio Senhor Jesus que estava aparecendo ali, trazendo para aquela mulher uma promessa de um filho, e aquele filho seria um juiz de Israel. Queridos, os pais de Sansão tiveram todo o cuidado de fazer segundo o anjo tinha lhes instruído. Nunca bebeu vinho, nunca foi cortado seu cabelo, nunca teve contato com mortos. Porém, nós vemos nesse homem de Deus um probleminha. Deus já tinha ordenado para que os filhos de Israel não se casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que eles se desviassem dos caminhos do Senhor, elas fariam com que eles adorassem outros deuses. E aí Sansão vai até a terra dos filisteus, olha uma mulher e se apaixona por ela e diz para o pai, eu quero me casar com aquela mulher, toma ela para mim por esposa. O pai não concordava, a mãe não concordava, mas ele dizia, eu quero aquela mulher como esposa. Conclusão, queridos, Sansão foi lá e casou com a mulher. No capítulo 14, a Bíblia diz que Sansão lançou um enigma, como se tivesse feito uma aposta ali. E aí a Bíblia diz que a sua esposa já o traiu, ela já enconchava em acordo com aqueles homens, fez com que Sansão contasse aquele enigma para ela, e ela contou aqueles homens. Essa mulher insistiu tanto para que ele contasse que ele não resistiu, todo dia ela insistia e contou. Agora veja bem, da mesma forma que ela fez, a sua primeira esposa, aconteceu com Dalila. Só que com Dalila foi mais grave. O problema que Sansão teve através de Dalila causou a perda da sua comunhão com Deus e desencadeou também na perda da sua vida. Capítulo 16 de Juízes diz que os homens daquela cidade chamaram Dalila e disseram assim, esse homem está na tua mão, faz ele contar para você qual é o segredo da sua força, que a gente vai te dar aqui um dinheiro, moedas de prata. E aí diz a Bíblia que Dalila ia todo dia, o tempo todo, insistindo para que Sansão contasse, e ele por algumas vezes conseguiu enganá-la, falando uma coisa que não era verdade, e ela com aquele jeito de vítima, de que tinha sido enganada, convencia ele a ficar mais perto. E ela sempre se lamentava todas as vezes que não dava certo. O que ele tinha falado, que era o segredo da sua força, voltava para a mesma situação, insistindo que ele contasse. A insistência dessa mulher, a persistência dela em que ele contasse para ela o segredo da sua força, foi o motivo da derrocada, da queda de Sansão. Porém, isso poderia ter sido evitado. Se no primeiro sinal ele percebesse que ela queria saber o motivo da sua força, que o mal estava lhe rondando, se no primeiro sinal ele percebesse que era um perigo que ele estava correndo e se afastasse dela, tudo isso não teria acontecido. Ele continuaria sendo um juiz, um homem de Deus, um homem consagrado a Deus, e toda essa desgraça não teria acontecido. Mas Sansão queria ficar perto do pecado. Sansão queria correr o risco, porque das outras vezes ele conseguia se livrar. Sansão aceitava correr o risco, porque das outras vezes ele conseguia arrebentar as cordas. E pela insistência daquela mulher, ele contou qual era o segredo da sua força e achou que Deus estaria com ele como das outras vezes. Querido, é aqui que eu quero chegar. Se você teve êxito 1, 2, 3 vezes, 4, 5, a vida toda, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você teve êxito sobre a sua tentação, sobre aquilo que era a sua maior fraqueza, glorifique a Deus. Mas não fique experimentando isso, não tente ao Senhor, vença a tentação, se afaste do mal, se afaste do pecado. Como dissemos no começo do vídeo, resista ao diabo e ele fugirá de você. Não teste a sua fidelidade a Deus com aquilo que já foi a tua maior fraqueza um dia. Não pense que você é forte, não pense que você aguenta. Não pense que você vai vencer como das outras vezes, porque o abismo pode estar bem adiante de você. Jesus disse lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, continue acreditando que você é dependente de Deus, que você só está de pé porque é Deus que te sustenta. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Portanto, querido, vigilância o tempo todo. Fuja do mal, vença o inimigo, resista ao diabo.
e ele fugirá de vós. Desejo que você seja fortalecido com essa palavra e que esta orientação venha na tua cabeça, na tua mente, todo momento que você passar por uma situação semelhante a essa. E oro a Deus para que você seja fortalecido e resista a todo tipo de tentação que vier sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, querido. Siga em frente. Até o próximo vídeo.